A curva da estrada revelou de repente a pequena vila, como um quadro esquecido no tempo. Casas de madeira alinhadas ao longo de uma única rua asfaltada maltratada pelos anos, um armazém com letreiro desbotado anunciando produtos e no alto do morro, a torre do reservatório de água como uma sentinela silenciosa. Meu pai freou levemente na encruzilhada, os olhos semicerrados tentando decifrar os sinais de madeira escurecidos pelo tempo. À esquerda, indicou minha mãe sem tirar os olhos da estrada, passando pelo poço e até o fim da rua. Nossa velha Niva sacolejou nos buracos da estrada de terra, enquanto eu observava pela janela os quintais que desfilavam, cercas tortas, jardineiros abandonados e macieiras antigas, seus galhos curvados sob o peso de frutos ainda verdes. Ao meu lado, Manu finalmente largou o celular com um suspiro de frustração. Nem um risco de sinal resmungou, guardando o aparelho no bolso. Melhor assim, comentou minha mãe quase aliviada. Vai fazer bem tirar os olhos dessas telas. Seu avô viveu 30 anos sem internet e nunca reclamou. E era verdade. Avô Matvei parecia pertencer a outra época. Ex-guarda florestal. Agora servia como uma espécie de oráculo local, consultado pelos mais jovens sempre. Que a mata reservava seus mistérios. Conhecia cada trilha, cada córrego da taiga. Como se fossem veias de sua própria mão. Mapa? Pra quê? Costumava dizer com um sorrisinho maroto, a floresta fala sozinha. Sua casa ficava na beira do vilarejo, quase engolida pela linha escura da mata. Uma construção sólida de toras enegrecidas pelo tempo, mas ainda firme com um alpendre largo, janelas enfeitadas por rendados de madeira e o velho poço de balancino. Quintal, tudo exatamente como na última vez que estivemos aqui no verão passado. Quando chegamos ele estava agachado na horta, a enxada apoiada no joelho, a testa sulcada pelo suor. Ao nos ver, endireitou-se devagar, enxugando o rosto com a manga da camisa. Chegaram, então, murmurou com sua voz rouca e grave, como se já soubesse da nossa visita há semanas. Dentro da casa, o tempo também parecia ter parado. As paredes de madeira exalavam um cheiro de fumaça antiga, as fotografias amarelecidas nas molduras contavam histórias mudas. Ali, um avô jovem fardado de guarda florestal, o rifle ao ombro e um cão enorme a seu lado. Acolá, a avó Ana, que só conhecemos através desses retratos. Minha mãe desapareceu na cozinha, fazendo barulho com panelas e organizando as compras que trouxemos. Meu pai foi inspecionar o fogão a lenha que o avô reclamava estar cuspindo fumaça na última vez. Manu e eu nos acomodamos na sala de visitas, onde o ar era denso com o cheiro de madeira velha e ervas secas. Enquanto eu folheava uma revista de caça amarelada pelo tempo, minha irmã, teimosa, tentava captar algum sinal de rede junto à janela, como se o mundo digital pudesse penetrar aquele refúgio esquecido. Ao anoitecer, a casa se encheu de aromas. A mãe preparava o jantar, o avô subia do porão com potes de conservas caseiras. Jantamos na varanda, sob o coro dos grilos e o eco distante de uma coruja. Quantos anos ela vai viver, vovô? Brincou Manu, referindo-se ao pássaro. Ele apenas riu entre dentes, acendendo seu cachimbo com calma. Isso, minha neta, é segredo da floresta. Quando a noite caiu de vez, meus pais se retiraram para a cozinha de verão, arrumando bagagens e preparando tudo para dormir. Manu e eu ficamos na sala com o avô, que se acomodou em sua poltrona favorita junto à janela, enchendo o cachimbo com tabaco de um saquinho de pano surrado. Vovô, implorou minha irmã, incapaz de conter a curiosidade, o senhor prometeu no ano passado contar uma história da taiga. Lembra? Ele soltou uma baforada lenta, os olhos perdidos em alguma memória distante. História, repetiu, como se pesasse as palavras. Mas não espere contos de fada, menina. Isso aqui é o que estes olhos viram, e o que quase me custou a vida. Fez uma pausa, observando a fumaça se dissipar no ar. Era meu primeiro inverno como guarda florestal. Os mais velhos, como o finado Procor, sempre me alertavam sobre uma trilha maldita. Começava além do cedral antigo, uma vereda comum batida por caçadores, mas que todos evitavam como praga. Lá mora a dona da taiga, dizia ele. Quem passa sem permissão não volta. Eu, é claro, ria. Achava que eram superstições de bêbados, histórias para assustar novatos. Até que um dia, rastreando os caçadores clandestinos, resolvi cortar caminho por ela. O dia estava gelado, o sol brilhava no gelo, e a neve rangia sob minhas botas como vidro, quebrando. Cheguei à bifurcação onde a trilha de Procor começava.
Parei. Acendi um cigarro. Foi então que vi o primeiro sinal. Uma pegaroca surgiu do nada, voando baixo sobre minha cabeça, grasnando como louca, como se quisesse me avisar de algo. Olhou-me fixamente com uma inteligência quase humana, antes de desaparecer entre as árvores. Ri do meu próprio medo e segui adiante. A neve estava intocada, sem pegadas recentes, embora não nevasse havia 3 dias. Estranho, pensei, mas deve ser só sorte. A trilha serpenteava pelo cedral, silenciosa demais, como se até os animais tivessem abandonado o lugar. Não um pássaro, não um rastro de lebre. Só o vento uivando entre os galhos. E então um cheiro, doce e pesado como ervas, queimando misturadas a algo mais antigo, mais sombrio. Foi quando a vi, uma mulher, à frente, vestida com um xale branco e uma saia longa, antiquada. De onde diabos ela saiu? Pensei. A aldeia mais próxima ficava a horas de caminho. Chamei-a. Ela se virou lentamente e seu rosto era jovem, bonito, mas os olhos não eram humanos. Mudavam de cor, como a luz através das agulhas de pinheiro, ora cinzentos, ora verdes, e me fitavam com uma intensidade que gelou meu sangue. Perdi-me, disse ela com uma voz que parecia vir de muito longe, embora estivesse bem ali. Leve-me até minha casa, bom homem. Indiquei o caminho, e ela seguiu adiante, os pés descalços afundando na neve sem deixar marcas. Só então notei. Minhas pegadas estavam claras na neve atrás de mim. As dela não existiam. O pânico deveria ter me dominado ali mesmo. Mas a juventude é teimosa e burra. Segui-a enquanto o cedral se fechava ao nosso redor, as sombras alongando-se como dedos sobre a neve. O sol já se escondia atrás das copas e foi quando olhei para baixo que vi, minhas botas deixavam sulcos profundos. Os pés dela, nada, nem um risquinho. Parei paralisado. Ela também parou, virando-se devagar com um sorriso que não pertencia a este mundo. Seus olhos agora eram verdes, brilhantes, como musgo na primavera, mais frios, um frio que queimava. Por que parou? Perguntou, e sua voz ecoou como se viesse de todas as direções. Está quase lá. À frente, uma névoa esbranquiçada rastejava pelo chão, estranha para o inverno, e, dentro dela, luzes tremeluziam, chamando. Não sei o que me segurou, se foram as palavras de Procor, se foi um instinto ancestral, mas soube, com uma certeza absoluta, aquele era um lugar de onde não se volta. Não, balbuciei, recuando. Não vou. Ela apenas ficou ali observando, enquanto sua silhueta parecia esticar-se, tornar-se mais alta, mais esguia, como se a névoa a puxasse de volta. Não quer saber o que? A além, zombou. Muitos quiseram. De repente deu um passo à frente, ou foi o vento? E estava tão perto que senti o hálito gelado, um frio de túmulo. Atrás dela, a névoa se abriu, e por um segundo, vi um rosto conhecido. Ignat, o velho caçador que desaparecera no inverno passado. Compreendi tudo. Corri. Não sei como, não sei por onde. Perdi as botas, afundei na neve até a cintura, ouvi risos, ou uivos, atrás de mim, e um frio que cortava os pulmões. Só parei quando tropecei na porta da cabana. De Procor, tremendo, ensopado, com a certeza de que algo me observava das sombras da floresta. Nunca mais pisei naquela trilha. E até hoje, quando o vento uiva entre os cedros, ouço um sussurro. Você teve sorte, Matvei. Mas sorte não é a palavra. É um aviso. O cachimbo havia se apagado há muito. O avô olhava para a janela, onde a lua desenhava sombras alongadas no chão. Manu e eu nos entreolhamos, sem ousar quebrar o silêncio. Alguma coisa lá fora uivou. Ou foi só o vento? À beira daquele barranco profundo e vertical, com pedras afiadas no fundo, bastariam mais 2 passos e seria o fim. Mas quando me virei, não havia mais ninguém. Nem a mulher, nem a névoa. Só a floresta imóvel como sempre e o sol se pondo. Voltei para casa já de noite. Procor, quando soube onde eu estivera, apenas balançou a cabeça. Tiveste sorte, rapaz, disse. Ela te testou. Muitos ela leva para o seu barranco. Nem todos voltam. Depois, os mais velhos da aldeia contaram que 100 anos atrás, vivia ali uma jovem viúva. Linda, diziam, mas estranha. Colhia ervas e falava com a floresta. Até que inverno, entrou na taiga e nunca mais voltou. Procuraram, mas nem rastros encontraram. Desde então, de vez em quando, alguém avista na mata uma mulher de platoque branco. Ela se aproxima, chama, mas quem a segue desaparece, sem deixar vestígio. Anos se passaram.
Meus cabelos já estão brancos, mas aquele dia está gravado em mim como se fosse ontem. E desde então faço um longo desvio para evitar aquele lugar, porque entendi uma coisa simples: a taiga tem suas próprias leis. Não são leis humanas. Quem as respeita, ela acolhe. Quem as desafia com arrogância, bem ela tem suas maneiras de conversar. O avô se calou. Levantou-se da cadeira de balanço. Do lado de fora a noite havia engolido tudo. As árvores além da cerca se transformaram em uma parede negra e, entre as copas, as estrelas pareciam brasas sendo revolvidas por uma mão invisível. Uma faísca subiu pela chaminé e se apagou no escuro. Olhei de relance para Masha. Ela estava encolhida, os braços envolvendo os joelhos. O olhar perdido além da parede, como se visse algo que não estava ali. Não era medo. No seu rosto, era uma seriedade infantil, como se tivesse descoberto pela primeira vez que o mundo guardava segredos mais antigos que ela. O relógio de parede parecia ter abrandado os ponteiros. No fundo do quintal, um ruído seco. Masha estremeceu. É o texugo, disse o avô, sem se virar para a lareira. Acostumou-se a catar maçãs caídas debaixo da macieira. Ele voltou para sua cadeira, tirou do bolso uma latinha de metal amassada antiga, de Montpensier, e começou a encher o cachimbo com movimentos lentos. Suas mãos, sempre firmes, tremiam quase imperceptivelmente. E aquele que desapareceu? Masha sussurrou. Nunca encontraram, não é? O avô acendeu a lâmpada. Sua face, iluminada por baixo, parecia esculpida em pedra. Não encontraram, respondeu depois de um silêncio longo. Mas ele não foi o primeiro, nem será o último. A floresta guarda suas leis com rigor. Ele fez uma pausa, os olhos fixos em algum ponto além da janela. Asterisco, houve outro caso, uns 5 anos depois daquele meu encontro no barranco. Trabalhava comigo um companheiro, Stepan Kuzmi, vindo de Novosibirsk. Homem, capaz, caçador esperto. Naquele ano, tivemos que fiscalizar os postos avançados no fundo da taiga. Normalmente levava uma semana, ia-se de cabana em cabana, pernoitava, seguia adiante. Lugares desertos, onde anos podiam passar sem ver uma alma. Saímos de madrugada. O dia estava claro, gelado, o céu limpo. Eu conhecia todas as cabanas da região e calculei onde pararíamos para dormir. Mas ao anoitecer, o tempo virou. O céu se fechou, e a neve caiu tão espessa que não se enxergava a 2 passos. Devíamos chegar à cabana do Mita, falei para Stepan. Ele tirou o mapa e a bússola. Pelos meus cálculos, há uma cabana aqui, disse, apontando. Velha, abandonada. Os locais a evitam, chamam de Canto do Urso. Eu mesmo nunca havia pernoitado lá, embora tivesse passado perto algumas vezes. Havia algo opressivo naquele lugar, uma sensação pesada. Não vale a pena, disse. Faltam só 3 verstas até a cabana do Mita. Stepan apenas balançou a cabeça. Eis aí a tua mística da taiga. É uma cabana. O que importa? Não chegaremos antes do anoitecer, e nesse nevão é fácil se perder. Não discuti. O frio apertava, e a escuridão caía rápido. Encontramos a cabana. Pequena, mas sólida. Estranho, parecia abandonada, mas a neve do telhado havia sido recentemente removida. Stepan se animou. Vês? Alguém mantém o lugar. Devem morar por aqui. Acendemos o fogão, jantamos. Stepan se deitou no snare, estrado de madeira, e eu fiquei junto à janela, fumando. Mas uma inquietação me tomava. Parecia que algo, ou alguém, andava do lado de fora. A neve rangia sob passos pesados. Ouves? Perguntei a Stepan. Ele se levantou um pouco no snare. Soa como um urso, disse. Mas eles deveriam estar hibernando. Nisso, ambos congelamos. Alguém, ou algo, havia subido os degraus da varanda. Os pisos rangiam. E então falou. Uma voz rouca, gutural, palavras indistintas, mas inegavelmente humana. Stepan segurou o rifle. Eu também preparei o meu. Ficamos imóveis, esperando. A voz murmurava, ora se afastando, ora voltando para a porta. Até que Stepan gritou. Quem está aí? O silêncio caiu. Só se ouvia o estalar das lenhas na lareira. Então, riu. Um riso baixo, visceral, que parecia vir das entranhas da terra. E começou a arranhar a porta não como um animal com garras, mas como um homem com unhas longas, afiadas. Quem está aí? Stepan repetiu, e desta vez sua voz tremia. Os meus, respondeu a voz. E riu novamente. Algo pesado se jogou contra a porta. A tranca rangeu, mas resistiu. Assim passamos a noite, imóveis, enquanto aquilo rondava a cabana. Arranhava a porta, espreitava pelas
janelas, subia no telhado, as tábuas gemiam sob seu peso, e falava, ora em sussurros, ora em gritos, ora em risadas que não eram humanas. Só quando os primeiros raios de sol entraram pela janela, tudo cessou. Ficamos mais uma hora sem nos mexer. Stepan foi o primeiro a baixar a arma. Um urso chatum que acorda da hibernação disse, sem convicção, às vezes, acontece. Já viste algum urso que fala? Perguntei. Saímos com cuidado. A neve havia parado, e tudo ao redor da cabana estava claro, como a palma da mão. Foi então que vi os rastros. Stepan também. Sua cigarro caiu da boca. Não eram pegadas de urso, nem humanas. Eram alguma coisa entre as duas. Em alguns lugares dava para distinguir dedos. Em outros garras. E junto à porta. Melhor não saber, cortei, antes que ele perguntasse. Em 5 minutos estávamos longe dali, sem olhar para trás. Corremos 3 horas até a cabana do Mita sem parar. Depois perguntei aos mais velhos sobre aquele lugar. Descobri que muitos anos antes, um caçador chamado Prokopov morara naquela cabana. Homem cruel, solitário. Matava sem piedade, armava armadilhas por toda parte, roubava os putiqui. Armadilhas dos outros. Até que um dia matou uma ursa com filhotes. Levou os filhotes vivos. Dizem que foi seu último erro. Encontraram o que restou dele na floresta. A cabana ficou vazia desde então. Cada inverno alguém, ou alguma coisa, ronda o lugar. Chama, bate na porta. Pede abrigo. Quem atende, some. Sem deixar rastro. Stepan não falou muito depois daquela noite. Fumava pensativo. 1 mês depois, pediu transferência de volta para a cidade. Essa taiga não é para mim, disse ao se despedir. Não entendo essas coisas. Desde então passei por aquela cabana muitas vezes, sempre fazendo um grande desvio, é claro. Mas notei algo, o telhado está sempre limpo de neve. Lenha cortada, empilhada. Nunca pegadas humanas. Só as outras. Um estrondo veio da cozinha. Provavelmente o gato derrubou algo. Chá está pronto, disse o avô, finalmente se levantando. Sua barba grisalha brilhava, à luz da lua, dando-lhe a aparência de uma máscara antiga de casca de bétula. Eu me levantei para ajudar. Enquanto mexia no bule, ouvi a voz de Masha vinda da sala. E tu, não tiveste medo? O avô solitou um riso seco, e as tábuas do assoalho rangeram sob seus passos lentos. Andava de um lado para outro na sala, como se as palavras precisassem de movimento para sair. Medo na taiga? Repetiu, balançando a cabeça. O último que deve sentir. Taiga sente o medo, entende? É preciso respeitá-la, compreendê-la. Mas tremê-la? Isso não serve. Seus olhos, afiados como facas de caça, cravaram-se em mim por um instante antes de se perderem na chama da lareira. Eu me acomodei no seu velho poltrão de couro, puxando as pernas para baixo do corpo, o bule de chá ainda quente entre as mãos. Os troncos estalavam na lareira e, pelo vidro embaçado da janela, os galhos das macieiras antigas arranhavam o vento, como unhas em uma porta fechada. Bom, o avô tomou um gole longo do chá, deixou a caneca no parapeito com um baque surdo e limpou a barba com o dorso da mão. Tenho outra história. Foi no outono passado. Sua voz rouca ganhava peso, como se as palavras fossem pedras, que ele rolava entre os dedos antes de lançá-las. Na época eu ainda ajudava na fiscalização da floresta. Hoje em dia tudo é moderno. Rádios, GPS e navegadores. Nada como antes. Fez uma pausa, como se o passado fosse um lugar onde ainda se podia entrar se soubéssemos o caminho. Naquela noite eu tinha ficado no posto avançado, bem no limite da reserva. O outono chegara tarde, úmido com chuvas que apodreciam as folhas antes mesmo de caírem. Escuridão tão espessa que se estendesses a mão, não verias os próprios dedos. Aqueci a cabana, preparei chá, sentei-me para preencher relatórios. O rádio estava sobre a mesa, como sempre, sessões de contato a cada 3 horas. Às 10 da noite, comecei a adormecer. E então o rádio chiou. Base, responda à base. No início não notei nada de estranho. Voz um pouco rouca, mas normal. Até que o golpe veio. Aquele timbres. Era a voz de Mikhailishik, nosso antigo guarda florestal. Morto há anos. Meu sangue gelou. Pensei que fosse imaginação. Peguei o rádio com dedos trêmulos. Base escutando. Silêncio. Depois, um segundo clique. E outra voz, Petróleo Savelich, que trabalhará com Mikhailishik nos anos 90. Que Deus o tenha em sua luz. Eles falavam como se estivessem vivos, como se o tempo não tivesse passado. Estamos saindo para o setor 3.
pegadas frescas aqui. Parece que ele está por perto. De repente me lembrei. Em 98, um caçador novo, Alexei, desapareceu. Uma semana de buscas com cães, brigadas inteiras revirando a floresta. Nada. E agora, pelo rádio? A cena se repetia como um filme arranhado, as mesmas vozes jovens, cheias de esperança, os mesmos relatórios base. Encontramos sua mochila perto do rio. Parece que ele seguiu pela margem até o momento em que Mikhailishik gritou. Base, nós o vemos. Está na outra margem, acenando. Meu estômago se torceu. Não, não o encontramos. Não então, não nunca. E meu rádio não tinha alcance para o rio, não naquela noite. Vamos até ele, disse Petróleo. Matei, você está no posto, venha nos ajudar. Ó, rapaz está fraco. E então, entre os chiados, uma terceira voz. Jovem, ofegante. A voz de Alexei. Asterisco, ajudem. Eles não são reais. Silêncio. Fiquei ali, esmagando o rádio contra o peito, a respiração tão alta que abafava até o crepitar da lenha. 1 minuto depois, Mikhailishik voltou. Base, recebe? Estamos quase no val. Matei, você precisa vir. O nevoeiro está subindo. Eles usavam os códigos errados. Os chamados não seguiam o protocolo. Mas as coordenadas eram exatas. Como se estivessem ali do lado de fora esperando que eu abrisse a porta. Matei Ivanovich, sem você não daremos conta, insistiu Petróleo. O rapaz está mal. Já avistamos sua lanterna no posto. Mas eu não tinha lanterna. A eletricidade no posto falhava havia semanas. A única luz vinha de um lampião a querosene, tremeluzindo como um olho doente. Então, uma quarta voz. Prokhorov, o guarda florestal mais velho que trabalhara antes. Mesmo de Mikhailishik, morto há décadas. Saia, Matei. Alexei está esperando. Todos estão esperando. Desliguei o rádio. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei a caneca cair. Mas uma ideia martelava minha cabeça. Prokhorov esteve naquela busca. Em 98. E sua voz soava como a de um homem de 20 anos. Liguei o rádio novamente. Não podia ficar sem contato. Era contra as regras. E as vozes voltaram. Um coro de mortos e desaparecidos me guiando, me chamando. Mudando as instruções. Ora diziam para ir ao val, ora a velha Pinheiro Torto, ora a clareira de Prose. Os timbres se distorciam com o passar das horas até que pouco antes do amanhecer não soavam mais humanos. Eram imitações. Algo usando suas vozes como máscaras. Foi então que Alexei falou pela última vez. Um sussurro tão fraco que tive que colar o rádio no ouvido. Não venha, tio Matei. Eles chamam há 20 anos. E o sol nasceu. O rádio voltou ao normal. A base chamou como sempre, às 7 em ponto. Saí ao amanhecer até o val. O nevoeiro ainda pairava sobre a água baixo denso como se respirasse. Na areia pegadas antigas, mas nítidas. Várias. Todas voltando para a névoa. Na cabana, o silêncio era uma lápide. O avô estava imóvel, os dedos brincando. Distraidamente com o cachimbo apagado. Masha enxugou os olhos às escondidas. Ó, relógio marcava bem depois da meia-noite. Hora de dormir, murmurou ele, levantando-se com um gemido dos joelhos. Amanhã cedo saímos para colher cogumelos. Mais uma história, Masha sussurrou, quase inaudível. Não. O avô balançou a cabeça firme. Por hoje, chega. Há outras, sim. Mas não é a hora de contá-las. Ele nos acompanhou até a cozinha de verão. Quando já estávamos na porta, sua mão pesada pousou no meu ombro. Seus olhos, na escuridão, eram 2 poços sem fundo. Dmitri. Sua voz era uma lâmina embainhada. Você já é homem. Quando estiver na taiga, lembre-se do que ouviu. E cuide da sua irmã. Assenti. Não havia palavras para aquilo que ardia no peito. Naquela noite sonhei com a floresta. Árvores gigantescas se perdiam em um céu cinza e baixo. O musgo cedia sob meus pés como uma respiração. Ao longe, o bater de um pica-pau. Tudo igual às histórias do avô. Até enxerguei a trilha, estreita, sinuosa, convidando-me para o coração da taiga. Mas não me atrevi a segui-la. Acordei com o sol alto, o ar fresco entrando pela janela aberta. No café da manhã, o avô estava como sempre, resmungando enquanto a chaleira chiava, xingando o gato, que roubava pedaços de pão. Mas quando saímos para o quintal e olhei além da cerca, para a parede verde da taiga, ela parecia diferente, atenta, como se milhares de olhos observassem do meio das sombras. O avô apareceu na varanda com 2 cestas de vime. Então, perguntou, erguendo uma sobrancelha.
Prontos? Masha mudou o peso de um pé para outro, hesitante. Não se preocupe, ele riu, passando os dedos pelos bigodes grisalhos. Colher. Cogumelos não é como nas minhas histórias. Mas não terminou a frase. Virou as costas e seguiu em direção ao portão. Troquei um olhar com Masha. Corremos atrás dele. À frente, um dia inteiro de sol, o cheiro de terra úmida, o rumor das folhas. E talvez, quem sabe, mais histórias. Afinal, a taiga guarda muitas. Basta saber ouvir.